Doutor Eric, só para a gente entender agora o impacto dessa decisão recente do STJ sobre essas locações que já estavam contratadas. Se hoje, por exemplo, tiver uma decisão do condomínio de que está proibido, então, considerando, não vai autorizar ninguém a alocar, quem já tinha feito um contrato lá pelos aplicativos ou plataformas digitais, tem que suspender? Bom, o ponto que deve ser abordado nesse momento é um ponto muito mais de proporcionalidade do que imperatividade, porque aquela decisão, ela é uma decisão que ela não tem aplicabilidade imediata para todos os condomínios a partir do momento em que ela foi divulgada, porque ela foi julgada em um caso concreto. Ela serve de paradigma, né, para seguir em outros casos, mas não quer dizer que ela já tenha uma aplicabilidade imediata, porque toda decisão judicial ela tem um tempo de estabilização na sociedade. Aquela chamada repercussão geral, então, ainda não se deu nesse caso? Isso. A parte de estabilização, porque todos os condomínios eles devem ter um tempo para se adaptar a essas questões. Então, se já ocorreu a locação e já está previamente agendado pela plataforma eletrônica, né? E aí não é só Airbnb, então tem outras várias, você ainda tem um tempo de estabilização. O que precisa ser contextualizado é que essa decisão ela foi tomada numa situação de abuso, de uma situação que ela precisava proteger o bem maior dos condôminos. Que o bem maior, o que era naquele caso? Não havia nada que restringia e pelo fato de não ter essa restrição, estava ocorrendo abuso. Abuso de que momento? A partir do momento que você não tem o controle de quem... Quando o controle basta ser financeiro e não controle, que a gente chama no condomínio, de pessoas com mesma intenção, você tem que o Poder Judiciário tem que ser acionado para conseguir estabilizar essas questões que são bem complexas aí. Certo. Vamos falar de linhas gerais sobre regras de condomínio, doutor Eric. Elas são estabelecidas com base em que regramento maior? E o condomínio tem autonomia para definir algumas questões em contraposição ao regramento maior? Tem sim. Nós temos o Código Civil que ele vai tratar da parte de condomínio. E para a gente poder ter uma dimensão do quanto é complexo, tudo na sociedade onde você divide algo com outro é complexo, quer num casamento, quer numa empresa. E o condomínio, ele também não é diferente, porque condomínio dominos do mesmo objeto, né? Com intenção de residência. Então, as questões tão complexas quanto um matrimônio, uma empresa, ela vai perpassar para uma questão de condomínio numa dimensão muito maior, porque ali nós vamos estar falando de 100, 200, às vezes até 500 pessoas com ânimos de dono daquele local. Certo. Então nós temos o Código Civil, que traz esse pano de fundo, a Constituição, e as questões específicas, elas são aprovadas em assembleia. Então nós vamos ter a convenção do condomínio e as assembleias gerais ordinária e extraordinária que podem deliberar. Mesmo que um proprietário de um dos imóveis num determinado condomínio não esteja presente nas reuniões, nas deliberações, tacitamente ele está incluído nas decisões que foram tomadas, mesmo que ele não concorde com elas, não é mesmo? É isso mesmo. Aquela máxima de que quem cala consente, ela aplica no direito condominial. Então, o que acontece, Josielmo, muitas vezes, é que as pessoas elas delegam o seu poder decisório de assembleia para os outros vizinhos. E aí acaba sendo complacente com o que acontece. Então, algumas decisões, algumas deliberações, agora a gente tem vários tipos de deliberações que são importantes de ter dentro do condomínio, tal qual essa da restrição de locação pela plataforma, porque o condomínio ele não consegue colocar todas as hipóteses de vedação. Então, por exemplo, tem condomínios que não falam nada de criar ele ponto. Então,
não tem essa restrição, então pode criar? Bom, a rigor pode, a menos que haja uma mudança do interesse dos condôminos e criam essas determinadas regras. Certo. Vamos para a primeira participação gravada de telespectador, Shirley. Meu nome é Shirley, moro em Palmas e eu gostaria de saber se o boleto de condomínio pode ser protestado. Pode. E então? Olha só, pode sim. Tem condomínios que na própria convenção já fala da obrigatoriedade de protestar antes de ajuizar a ação de execução. Então, tem condomínios que não falam nada, que aí acaba sendo uma estratégia do escritório de advocacia ou da administração protestar antes que seja ajuizada a ação de execução de taxa condominial.